Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Vamos ler a palavra que o Senhor nos trouxe na manhã deste dia, no Saudação da Manhã. Glória a Deus. No livro de Mateus, o apóstolo Mateus, capítulo 6, o versículo 14 e 15, que diz: Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Paramos aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra de Deus sempre nos ensina, como todo este culto veio nos ensinando, uma grande blindagem, irmãos. Uma grande postura para você administrar a tua vida. Aleluia. Porque o que sai do homem, o que sai do nosso peso de palavra, nos gera compromissos não só no mundo físico, porque nós somos seres espirituais. Então nós vivemos a nossa guerra, a própria palavra nos ensina que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É verdade. E o inferno vive tentando aprisionar você, em coisas pequenas que temos que ter diligência. Glória a Deus. Em administrar, diligência em passar pelo mundo sem se contaminar com ele. Na beleza e na elegância da garça, que às vezes passa pela lama, mas ela continua com a sua plumagem branca. Glória a Deus. Irrepreensivelmente branca. E é impressionante como a lama suja todos, mas a garça ela tem um cuidado. A garça ela tem uma blindagem natural. E hoje Deus vai te dar essa blindagem. Amém. De Glória você a Deus. passar por problemas de tantas gentes e esses problemas não te afetarem. Porque você precisa ter uma mente forte. Você precisa ter o dom de blindar a tua casa, blindar o teu estado emocional, blindar, porque os problemas dos outros, irmãos, mesmo que você queira se envolver, porque não tem como um pai não se envolver no problema do filho, né, irmão Bruno? Verdade. Não tem como a mãe não se envolver no problema de uma filha. Mas nos demais, irmãos, irmão, sobrinho, vamos orar a Deus e só permitir que façamos daquele problema nosso problema quando o Senhor nos der a ordenança, quando o Senhor nos der a autorização. Não façamos nada de nós mesmos, nos comprometendo com o peso daquilo que não é para nós carregarmos. Porque se eu quero ajudar todo mundo, irmão Bruno, logo eu não consigo ajudar ninguém. E a minha própria casa passa então a estar comprometida pela minha falta de sabedoria e por não conseguir administrar, não conseguir dizer não, não conseguir falar de justiça, falar de equidade, falar de um basta. Porque quando eu tenho em mim o domínio sobre a minha língua, logo eu tenho domínio sobre todo o meu corpo. E o que Deus na manhã deste dia quer te ensinar, nos ensinar, é que a sua dívida é você quem paga. A dívida do outro, ele tem que pagar. Porque cada um colhe daquilo que planta e a salvação, ela é individual. Hoje Deus dá uma ordem para você. Amar o teu próximo não é sair pagando a dívida dele, não é sair, não. É você orar, cuidar, e às vezes cuidar é exatamente fazer o que ele precisa e não o que ele quer. O que ele necessita e não o que ele pede. Esta sabedoria que falta muitas vezes na igreja, que você sai se comprometendo com medo de falhar no amor de Deus, falhar no evangelho que nos manda amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Mas, irmão, às vezes e quase sempre eu estarei fazendo um bem maior do que dar um dinheiro para ajudar a pagar um aluguel. O melhor bem que eu faço é o não
porque ele vai sentir o peso das consequências de uma vida inconsequente. Então, em Cristo Jesus, o nosso... mas irmão André, tem momentos e momentos, é lógico, tem casos e acasos. Devemos ter percepção, sensibilidade, mas nunca fazer nada de nós mesmos e principalmente sem ter a ciência da totalidade daquele assunto. Senão, às vezes, você acaba entrando em situações que daqui a pouco você está envolvido com agiota e a dívida nem é tua, nem foi você que pegou o valor, o dinheiro, e começa a padecer ameaças e você perde o teu sono, você perde a tua paz e depois, aquilo que o irmão Samuel falou aqui, perde um amigo, perde o parente. Então, igreja, em nome do Senhor Jesus, vamos receber hoje o dom de administrar, o dom de perdoar, o dom de amar, mas também o dom de nos perdoar, o dom de cuidar de nós mesmos, porque como que eu vou querer ajudar outras pessoas se eu mesmo estou enfermo, se eu mesmo não estou bem? Então hoje é dia de cuidar de você. Hoje o Senhor, por esta palavra, vai cuidar do teu interior, vai curar a tua alma, vai arrancar as amarguras do teu ser e esse sentimento de derrota que se formou aí dentro por tantas coisas que atravessaram o teu caminho, quantas coisas que você colocou à mão, pelo amor ou pela simplicidade, mas hoje a sabedoria do Altíssimo te cobrirá e muitos males que sobre a tua vida vieram, que nem precisava vir, quantas intempéries que você e a tua casa viveu, que você não precisava viver, mas hoje o Senhor te enxuga de todos os lixos sentimentais, de todas as amarguras que se fizeram em uma letalidade muito desequilíbrio, muita falta de ação, falta de objetividade, porque você se viu amarrado, você se viu atado, sem condições de ir e de vir, por ter abraçado compromissos que não eram teus. Mas hoje essa palavra veio para te libertar e para te dizer, mais uma vez, eu vou te tirar de todo esse imbróglio, e aprenda que um soldado que milita uma boa milícia, ele não se embaraça nas coisas desta vida. Em nome de Jesus Cristo, vamos crescer, igreja, vamos crescer em espírito e em verdade, sabendo que o não, quem te ama vai aceitar, sabendo que todos que estão em tua volta, assim como você, quantos nãos você já recebeu? Pensa aí agora, quantos nãos você já recebeu na tua vida? Alguém aí que está me ouvindo teve uma vida só de sims? Se teve, isso te atrapalhou muito. Mas quantos nãos você já recebeu? Muitos. Coloca aí muitos, irmão André. Muitos nãos eu recebi. Sabe? E você está vivo. E você está viva, não está? Mesmo com tantos nãos que você recebeu, você não está vivo? Então, você não tem problema em dizer não também. Deus vai blindar a tua casa hoje. Vai te dar um dom maravilhoso e vai te ensinar a perdoar, te ensinar a ir à frente, ir avante, te ensinar que, assim como muitos te falaram não, e num primeiro momento você ficou magoado, a gente fica, né, irmão? A gente fica, às vezes, poxa, ele podia me ajudar, ele podia me entender, mas é Deus cuidando de você, com aquilo que no momento você não pode compreender, mas logo ali na frente você vai entender que se viesse muito fácil o socorro, você não o valorizaria. Então, igreja, hoje é manhã de crescer, de aprender, de perdoar aqueles que passaram pelo teu caminho e te falaram os nãos que foram necessários para você ser o que hoje você é. Então,
Você libera perdão, libere para todos, bendito o nome do Senhor, alegria, benevolência, libere a todos aquilo que Cristo toda manhã libera para você, que é o amor, o perdão e a paz. Então, em Cristo Jesus, se hoje você perdoar as ofensas que você recebeu, se hoje você perdoar aqueles que não entenderam a tua guerra, a tua prova, aqueles que não entenderam a tua luta, o Senhor tem te perdoado a cada manhã. E se não fosse o amor e o perdão de Deus, quem estaria aqui, irmão? Quem estaria aqui? Ninguém, não é verdade? Nós não estaríamos aqui. Mas porque o Senhor nos tem guardado, perdoado, adornado, é por isso que aqui estamos. Porque o Senhor é bom e a tua benignidade ela dura para todo sempre. Então, em Cristo Jesus, receba de Deus o perdão agora. Você que perdoou, você que relevou, você que tem estado na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é tempo de você ser feliz. É tempo de você sair das ataduras e das amarras que Satanás tenta te aprisionar para viver a liberdade de um tempo onde os céus proclamarão a tua justiça, a tua equidade e a tua verdade. Então, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, receba de Deus força de ir além, força de trilhar os caminhos de um novo tempo, porque o perdão de Deus está entrando na tua casa, na tua vida, nos teus termos, na tua família, e você vai sentir a leveza deste fardo, a leveza do que antes era um fardo, melhor dizendo, cobrir a tua casa, cobrir o teu ir, o teu vir, a tua empresa, porque às vezes nós recebemos tantas energias negativas pelos nãos que nós falamos, que nós acabamos nos culpando. Poxa, hoje eu não estou me sentindo bem porque eu não consegui ajudar o meu irmão. Hoje o Senhor te diz, se liberte agora. Saia deste pensamento negativo e aprenda que você não é Cristo. Aprenda que você só faz aquilo que está debaixo das patentes das suas mãos. Mas faça o que estiver no teu alcance, porque no demais que você não alcançar, te diz o Senhor, eu mesmo farei na tua vida. Você sobreviveu até hoje, com tantos e tantos nãos sobre você, a tua casa, nos momentos de dor que você mais precisava, não é? Você sobreviveu. Você foi além. Você está hoje na presença de Deus porque Ele te guardou. Mas em nome do Senhor Jesus, é manhã de perdoar, é manhã de liberar perdão. Perdoe aquilo que você acha que está fora do... Não queira forçar ninguém. Não, irmã, não, mas está fora. Mas não, deixe tudo no tempo de Deus. Ore mais, fale menos, deixa Deus agir, porque Ele nunca vai deixar de ser o teu Deus. Então, em Cristo Jesus, seja governador da tua própria vida, seja um gestor a nível de excelência pelas palavras instrutivas que Deus tem nos mandado na manhã deste dia. Em Cristo Jesus, o perdão de Deus está sobre toda a igreja, e esse perdão está cobrindo a tua casa, está cobrindo a tua vida na sua totalidade. Receba de Deus a cobertura espiritual de um tempo que Ele proclama na tua vida, que será de glória. Até aqui, você veio assumindo os problemas de muitos que nem era para você assumir. A partir de agora, se ame mais, cuide mais de você e perdoe mais. Tudo que está por amargura dentro do teu coração, por coisas que aconteceram e passaram, e hoje é dia de você levantar, tomar a tua cama e seguir adiante. Esta manhã, o Senhor nos instrui por esta santa palavra a seguir em frente. Deixa agora
Deixa agora o passado no passado e vamos sentir o Senhor na abertura dos selos deste agora, nos dado por presente. E o momento já nos ensina, porque a palavra nos instrui, que o perdão, o amor, a benevolência e o dom de dizer não vai estar na nossa boca, vai estar na nossa vida, desde agora e para todos sempre. Nada nos parará. Em Cristo Jesus, que a sabedoria de Deus te tome agora, e que onde ainda estava um foco de amargura, um foco de descontentamento, hoje o Senhor veio te libertar. Hoje o Senhor veio te ensinar a se desatar das ataduras deste tempo e viver em Cristo a liberdade de um novo amanhecer. Então, nesta era, a era do perdão, a era do amor, a era da benevolência, o Senhor te garante a tua vitória e te diz o teu Deus: perdoe o teu irmão e se perdoe também. Você se cobra muito e Deus não quer que você se desgaste por coisas tão pequenas e tão banais. O Senhor te quer limpo de mão, puro de coração. E às vezes o inferno quer te colocar responsabilidades que não são tuas. Responsabilidades que não são tuas. Em nome do Senhor Jesus, receba libertação agora. Agora, o Senhor está libertando muitos aqui. Você não teve culpa no que aconteceu na vida do outro. Eu te isento de culpa. E te diz o Senhor: o fardo que é teu, mas o que não é teu, você não tem que carregar. Então, o Senhor te absolve. O Senhor te justifica. O Senhor te coloca agora na libertação das coisas que só você e Deus sabe. E Ele te diz: vai à frente, vira a página, porque eu já tenho coisa nova preparada para você. Esta é a palavra. Levanta, sacode a poeira, olha para frente, peito estendido, cabeça levantada, e o novo de Deus te anuncia que Ele já preparou o extraordinário para você viver. Para de se prender em coisas pequenas, hein? É tempo de viver, abraçar e aprender com a grandiosidade do nosso Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém.